Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, e hoje o vídeo está bombando aí, recheado de informações do Corinthians. Vamos falar aí sobre a estreia do Timão no Paulistão, a escalação, o time que o Corinthians vai iniciar jogando. Vamos falar muito sobre o mercado da bola aí, vários tópicos interessantes. Vamos falar também sobre a primeira proposta que o Corinthians faz por centroavante. Enfim, o vídeo está recheado de informações do Corinthians. Peço humildemente para você deixar o seu like, é de graça, não custa nada, só apertar o joinha aí e se inscrever em nosso canal, porque aqui o Corintianeiro traz informações do Corinthians todos os dias, tá? E deixe o seu comentário também, porque eu respondo todos os comentários sem exceção, não deixo passar nenhum comentário. Como eu não gosto de enrolação, vamos direto ao ponto. Vamos falar de Corinthians. O Corinthians que fará sua estreia no Paulistão amanhã às 6 horas da tarde diante do Guarani. Quantos corintianos aí não estão ansiosos? Eu estou. Por exemplo, vamos ver como que o Corinthians vai iniciar essa temporada de 2024, a filosofia de trabalho do Mano Menezes, como o Mano Menezes trabalhou esse Corinthians para estrear diante do Guarani. Enfim, estamos muito ansiosos aí para ver o Timão novamente em campo. Porém, teremos alguns desfalques já na estreia, tá? O principal jogador contratado do Corinthians até o presente momento é o Rodrigo Garro, que não fará sua estreia amanhã diante do Guarani, porque o Corinthians não tem a posse em mãos dos seus documentos. Por quê? O Tadjeres exigiu uma parcela adiantada para poder liberar a documentação do jogador, devido à má fama que o senhor Duílio Monteiro Alves instalou no Corinthians. Então, eles pediram a primeira parcela, ok. No ato do pagamento, pediram 2 parcelas adiantadas, o que atrapalhou totalmente o caixa do Corinthians. Fiel, não é porque o Corinthians fechou com patrocínios multimilionários que o Corinthians já dispõe de todo esse dinheiro em caixa. O Corinthians já pagou 70 milhões em dívidas da gestão passada. Então o Corinthians não tem todo esse dinheiro em caixa, existe um contrato, existe um tempo para a grana cair no caixa do Corinthians. Então o Corinthians não tem esse dinheiro no dia de hoje para pagar a segunda parcela do Rodrigo Garro. Mas acredito aí que já na segunda rodada do Paulistão, o Corinthians já deve iniciar agora, nos próximos dias, o pagamento, e na segunda rodada o Rodrigo Garro deve estrear. Rodrigo Garro que vem fazendo ótimos treinos aí, e até agora, até o presente momento, foi nossa principal contratação. Outro jogador importante que entrou no bid é o Félix Torres, zagueiro que veio do Santos Laguna, cotado para ser titular absoluto ao lado do Lucas Veríssimo. Porém, Félix Torres deve ser outro desfalque mesmo estando no bid. O jogador chegou há pouco tempo e fez poucos treinos com a camisa do Corinthians, tá? Então eu acredito que o Félix Torres não deve estrear amanhã contra o Guarani. Porém, pode ser opção no banco de reservas. Pode ser, ainda não é nada certo. Acredito que talvez o jogador nem para o banco vai, tá, fiel? Mas ainda não é uma notícia concreta, não é certeza. Pode ser aí também uma opção para o banco de reservas e pode, quem sabe, até estrear, já que o jogador está regularizado, fiel. Então, o Corinthians deve entrar em campo amanhã às 6 horas contra o Guarani com o seguinte time, fiel. Time que vem treinando com o Mano Menezes, jogou os últimos 2 jogos treinos, em que o Corinthians aí conseguiu golear os últimos 2 jogos, tá? O Corinthians deve vir aí no gol Cássio, que deve tomar bastante cuidado nesse ano, porque o Carlos Miguel vem com tudo, vem realizando ótimos treinos também e já quase tomou a posição do Cássio ano passado. Então o Cássio deve se atentar. É o titular, na minha opinião, tem muita gordura para queimar, um goleiro de nome, mas o Carlos Miguel vem aí, o Corinthians já renovou com o Carlos Miguel, então que o Cássio abra os olhos e faça uma boa temporada, senão o Carlos Miguel tá aí. E acredito eu que se o Carlos Miguel entrar, ele não sai mais, hein, fiel? Vamos lá. A gente tem aí a dupla de laterais Fagner e Hugo. Fagner também que deve abrir os olhos, porque o Mateuzinho já está treinando no CT do Corinthians, deve ser anunciado já nos próximos dias. É um lateral muito bom, o Mateuzinho,
apesar de ser reserva lá no Flamengo, ele era bastante utilizado aí, tá? Com o técnico antes da chegada do Tite. Mateuzinho é um bom lateral, jovem, rápido, é outro jogador que deve abrir os olhos aí, o Fagner, apesar dele estar fininho, fazendo bons treinos, mas agora o Corinthians tem opções, tem engrenagens no banco de reserva. Cuidado, Fagner, que você pode perder sua vaga. Já o lateral Hugo, que fará dupla de lateral com o Fagner, veio da gestão de Duílio Monteiro Alves. Hugo que vem realizando ótimos treinos. O Diego Palacios, por exemplo, Fiel, que veio aí da Liga Americana, o equatoriano, não vem sendo titular nos treinos. Quem vem treinando titular é o Hugo. Demonstrou aí muito mais condições técnicas para ser titular que o Diego Palacios. Eu já tinha dito em vídeos atrasados e os corintianos ficaram bravos comigo, que a Liga Americana é uma liga de baixa intensidade, bem diferente do brasileiro. E o Diego Palacios, por enquanto, ainda não se adaptou. E o Hugo será titular. Pode ser que mais para frente o Diego Palacios venha tomar essa posição. Mas para o jogo de amanhã e os jogos treinos que o Corinthians fez, o Hugo foi o titular, tá? Então temos aí também a dupla de zaga. Dupla de zaga, o Corinthians vem com Lucas Veríssimo e Caetano, que é o que eu disse sobre o Caetano aí, que o Corinthians não deve iniciar com o Félix Torres, porque o Caetano já está treinando com o Mano Menezes há muito tempo. Tenho certeza absoluta que Félix Torres será titular aí, de repente já até na próxima partida. Mas na partida de amanhã, o Caetano é o titular do Corinthians. E temos a dupla de volantes. Dupla de volantes com Ranieri e Maicon, fazendo aí, ajudando aí nessa linha de 4. Temos o Matias Rojas à frente, fazendo a armação de jogadas, o nosso meio ofensivo, já que o Rodrigo Garro não pode jogar. Temos Matheus Araújo e Romero aberto e o Yuri Alberto aí centralizado no meio de centroavante aí, formando o nosso trio de ataque, tá, Fiel? Fiel, esse é um possível time do Corinthians, possível não, é um time que o Corinthians vai entrar titular diante do Guarani, mas eu quero que vocês comentem aí, o que vocês acharam dessa escalação? Vocês mudariam algum jogador? E qual jogador seria esse? Comentem aí, que eu quero saber muito a sua opinião. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, hein? Que agora eu vou falar sobre o mercado da bola, que está bombando no Corinthians, tá? Fiel, qual é a situação? Eu trouxe no vídeo de ontem, vou trazer hoje de novo, porque existe a negociação entre Corinthians e Thiago Maia. O Thiago Maia está cotado para fechar com o Inter de Porto Alegre ou com o Corinthians. São os dois clubes mais avançados para ter o jogador. Apesar que a proposta do Inter teria sido de 5 milhões de euros, Fiel. 5 milhões de euros e o Corinthians poderia ter a chance de cobrir essa proposta, já que o Flamengo negou os 5 milhões de euros pelo Thiago Maia. Acredito que se o Corinthians oferecer 6 milhões de euros aí, no máximo 7 estourando, apesar que eu não acho que o jogador vale 7 milhões de euros, Thiago Maia pode sim vestir a camisa do Corinthians. Fiel, Thiago Maia, na minha opinião, é um jogador comum. Tanto é que ele era reserva lá no Flamengo. O Tite não quer trabalhar com o jogador, não por rixa ou por nada disso. Não é um jogador que agrada os olhos do treinador. É um jogador que tem as características do Corinthians, porque ele é raçudo, brigador, volante de marcação, sabe sair jogando, porém é reserva lá no Flamengo e o Flamengo está negociando o jogador. O Corinthians está na briga. Eu acho que existem opções melhores e nem vejo o Corinthians com essa precisão imensa de um volante de momento. Mas o Corinthians negocia e Thiago Maia é interesse do Corinthians e pode sim fechar com o timão, tá, Fiel? Mas eu quero que vocês comentem. Vocês gostam do Thiago Maia? Vocês já viram o Thiago Maia jogar no Flamengo? Vocês queriam o Thiago Maia no Corinthians? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Porque ainda sobre o mercado da bola, inclusive, estamos recheados de notícias sobre o mercado da bola. Não saia daí. Vamos falar sobre outro volante, que é o volante Eric. Eric do Atlético Paranaense. Isso mesmo. Fiel, quero deixar algo muito bem claro aqui para vocês. Samir Carvalho que trouxe essa informação do Café do Setorista. Quando o cara traz a informação, eu tenho o dever aqui de dar quem deu a informação. A informação é do Samir Carvalho, que na minha opinião, hoje no YouTube, é um dos caras mais influentes que tem
a respeito de Corinthians. Um cara muito bem informado que tem mais informações que muitos jornalistas conceituados aí no cenário esportivo brasileiro. Eu adoro o trabalho de Samir Carvalho, não o conheço, mas é um cara que faz um trabalho ímpar aí e eu confio muito nas informações dele. E ele trouxe a informação do Eric, que o Corinthians negocia com o Eric sim. Óbvio, fiel, que o presidente ou o diretor, eles não vão admitir todos os jogadores que o Corinthians negocia, porque isso atrapalha uma negociação. De repente, o Eric, que nem o Eric, é a informação que ele quer jogar no Corinthians, aí não dá certo a negociação, ele fica lá sendo tratado aí como um traíra ou como um jogador mercenário. Então o clima não é o mesmo. Então muitas negociações não são reveladas até também para não atrapalhar as negociações. Porque se você revela, ó, tô negociando sim com o volante Eric, os outros clubes falam, então cabe negociação ali, eu vou lá negociar também, eu vou fazer uma proposta, não custa nada. Então atrapalha a negociação sim. Então não é todas as negociações que o presidente vai revelar. E eu confio que o Samir Carvalho é um cara muito bem informado. E confio que o Corinthians está negociando com o Eric sim, porque é pedido do Mano Menezes. Mano Menezes quer o jogador. O Corinthians fez uma proposta para o Eric de 6 milhões de euros que foi recusada. 6 milhões de euros pelo Eric foi recusada. E como o Corinthians continua na briga, deve fazer uma nova proposta. O empresário do jogador já deixou muito claro que quer levar o jogador para o Corinthians e o jogador tem o desejo de jogar no Corinthians sim, sendo aí mais um volante aí que pode chegar no Corinthians. E temos informações que pode ajudar o Corinthians e muito. O Panathinaikos da Grécia fez proposta para o Fausto Vera de 5 milhões de euros no Pix. O Corinthians recusou. Obviamente o Pix também é brincadeira, tá, fiel? É uma forma de falar que é à vista. Nem sei se existe Pix lá, acredito que não. Mas o Corinthians recusou uma proposta do Fausto Vera de 5 milhões de euros. O Corinthians aí pediu para comprar o jogador 8 milhões de euros para o Fausto Vera sair do Corinthians. Eu particularmente teria vendido por 5 mesmo. Acredito que não deu certo. Tá chegando boas opções aí e seria um dinheiro aí que nos ajudaria muito aí a contratar o volante Eric do Atlético Paranaense, tá, fiel? Mas a situação é essa. O Atlético Paranaense recusou a primeira proposta e o Corinthians continua firme aí, tá, fiel? Na negociação para trazer o Eric, porque é um desejo do Mano Menezes e o Corinthians continua brigando pelo jogador. Ainda sobre o mercado da bola, fiel, agora sobre o centroavante. Antes de eu trazer essa última notícia, eu peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, tá, fiel? Nos ajuda muito aí a plataforma divulgar nosso trabalho. Fiel, centroavante Igor Jesus, que está no Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes. Centroavante aí de apenas 23 anos. Em sua chegada no clube, ele fez 40 jogos, 21 gols e 11 assistências, são números aí excepcionais. O que acontece com o centroavante é que ele caiu um pouco de produção e não vem sendo utilizado aí como titular absoluto. Porém, é um jogador bastante utilizado no clube, tá, fiel? Ele tem contrato até o meio do ano agora, tá? Por isso que despertou o interesse do Corinthians. O contrato dele está prestes a vencer, vai só até o meio do ano agora. E o Shabab Al-Ali não procurou o jogador para fazer sua renovação e talvez nem faça parte dos planejamentos do clube, apesar de ser utilizado. Porque eles estão em busca de um centroavante no mercado da bola. Eles estão procurando um centroavante. Com um jogador que já é banco, tende a que ele perca mais espaço com a chegada de um novo centroavante. Tá, fiel? Ele pode perder mais espaço aí e o Corinthians pode contratar o Igor Jesus, que, na minha opinião, é um bom jogador. Não é uma grande estrela, mas é um jogador que tem as características do Corinthians. O Augusto Melo já revelou no programa Jogo Aberto que o Corinthians negocia com 3 jogadores
um brasileiro e 2 fora do Brasil. Então acredito fortemente que esse jogador seja o Igor Jesus, tá? Temos informações aí também que o Igor Jesus gostaria de vir para o Brasil. Essa informação não é só do corintianeiro, tem grandes jornalistas aí conceituados no cenário esportivo brasileiro que deu a mesma informação. Então Igor Jesus pode ser aí um novo centroavante do Corinthians e as informações são que o Corinthians já negocia com o jogador. O Corinthians já fez uma proposta para o atleta, para ter o Igor Jesus aí no seu elenco 2024. A proposta não foi recusada, os árabes analisam a proposta, tá? Ainda não sabemos, não temos informações se eles vão pedir mais ou não, de repente vão ver aí esse tempo de contrato, vendo com o jogador e seu empresário, tá? Então existe a chance sim do Igor Jesus jogar no Corinthians e ser o centroavante que o Corinthians vai contratar aí para essa temporada. Pelo menos uma aposta, né, fiel? Já que o jogador terá o seu vínculo de contrato encerrado agora no meio do ano. Quero que vocês comentem aí. O que vocês acham dessa contratação? O que vocês acham sobre Igor Jesus no Corinthians? Vocês gostariam de ver ele como centroavante? Sim ou não? Comentem que a sua opinião é de grande valor. E eu respondo todos os comentários, sem exceção. Porque o Corinthians... Olha, fiel, se vocês não deixarem o seu like, eu vou ficar chateado. Porque temos mais informações sobre o mercado da bola. Está bombando, recheado de informações. E eu apurei todas as informações para trazer aqui para vocês de forma detalhada. Corinthians pode repatriar o Mantuan e as chances são grandes. As chances do Corinthians repatriar o Mantuan são enormes, porque Mantuan, além de ser reserva no Zenit, entrando em poucos jogos lá, o Zenit contratou o Arthur, que era do Palmeiras, que faça com que o Mantuan perca ainda mais espaço. E o Corinthians já fez proposta para ter o Mantuan por empréstimo com preferência de compra, não obrigação, preferência. O que acontece? Mantuan quer vir para o Corinthians. Existe o Atlético Mineiro que quer o jogador também, mas o Corinthians está anos-luz à frente do Atlético Mineiro, tanto em proposta salarial para o jogador, tanto em proposta para o Zenit, e o Mantuan é filho do terrão e a preferência dele é o Corinthians. Está na mesa do Zenit, Mantuan já deu o aval que quer vir, basta o presidente do Zenit assinar. Só isso. E o Mantuan será jogador do Corinthians. Eu, particularmente, acho que será uma boa contratação. Mantuan, fiel, é um cara que deu certo com a camisa do Corinthians, apesar de ser jovem. Ele saiu aqui do Corinthians jogando muito bem, ele saiu contra a vontade do treinador Vitor Pereira, era titular naquele time do Corinthians, apesar de ser um time fraco, ele era titular, mas vinha fazendo bons jogos. Acredito que o Mantuan deva aí fazer ótimos jogos com a camisa do Corinthians. Devemos lembrar que o Mantuan é jovem. Caso o Corinthians tenha realmente essa preferência de compra ao final do empréstimo, se ele vingar com a camisa do Corinthians, o Corinthians pode comprar um jogador, que eu acho bastante interessante. O corintianeiro é um super craque, vai resolver nosso problema, vai chegar aqui e falar, daqui eu sou titular e vamos disputar o que for aí, conta comigo, que eu vou fazer gol, vou fazer 50 gols na temporada. Não, Mantuan também não é nenhum craque de bola. É um jogador que deu certo com a camisa do Corinthians e pode dar novamente. Já que temos o brasileiro bastante extenso, precisamos de recomposição de elenco, precisamos de peça e o Mantuan está próximo aí também de fechar com o Corinthians. Mas é óbvio que eu quero que você comentem aqui, porque a minha opinião é apenas uma opinião. O que vocês acham da chegada do Mantuan? O que vocês acham do Corinthians repatriar o jogador? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E vai Corinthians!